Eventos finais, capítulo 12, a sacudidura. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidades e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. A palha é separada do trigo. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também por sua vez um enganador? O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joirar, pois entre nós há homens perversos que não amam a verdade, nem honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. A perseguição purifica a igreja. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Crentes superficiais renunciarão à fé. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé.
Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e frio formalismo de outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados na verdade, mas continuam a opor-se à obra que Deus quer que seja realizada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Quando as aflições se intensificarem ao nosso redor, ver-se-á separação e também unidade em nossas fileiras. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja em ocasiões de verdadeiro perigo tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram sob um pretexto ou outro, hão de retirar-se de nós. O testemunho positivo produz uma sacudidura. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Entre nós há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Eles não estão em harmonia com o que é correto, desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostaria que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. O Senhor pede o renovamento do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas há de haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Críticas injustas causam perda de almas. Mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor e a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Falsas doutrinas afastam alguns. A chamada ciência e a religião achar-se-ão em campos antagônicos, porque os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Estas palavras da Escritura Sagrada foram-me apresentadas. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, verso 30. Isto se verá certamente entre o povo de Deus. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura.
Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo, darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. A rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob os estandartes de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse, e os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda espécie. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceptismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. Então, a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços para lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Deserções entre dirigentes de igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Nas cenas finais da história terrestre, homens a quem Deus honrou grandemente seguirão o exemplo do antigo Israel. O afastamento dos grandes princípios que Cristo estabeleceu em seus ensinos, a elaboração de projetos humanos usando as Escrituras para justificar a errônea maneira de proceder sob a perversa influência de Lúcifer confirmarão os homens no engano e a verdade de que necessitam para serem livrados de práticas incorretas se escoa da alma como água de um recipiente que vaza. Muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com ele, e as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Pastores não santificados serão eliminados. A grande questão que está tão próxima ao cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. A igreja talvez pareça estar prestes a cair.
O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-ão metal vil. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Os fiéis de Deus serão revelados. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo de sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal, não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre vós em chama concentrada, mas pode, sob um rude e não convidativo exterior, revelar-se o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrelas. Ali se acham fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite lhes contemplamos o genuíno brilho. Em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas tomam decisões a favor de Cristo ou contra ele. Os que manifestam simpatia pelos homens condenados injustamente e que não são cruéis para com eles, demonstram seu apego a Cristo. Levante-se a oposição, de novo exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Novos conversos ocuparão os lugares dos que se retiram. Alguns tinham sido arrojados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás em treva, e seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar.
enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Estandarte após estandarte era arrastado no chão à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se ajuntava ao inimigo e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos.